Evangelho de João, capítulo 2. Vamos orar? Vamos pedir que Deus fale conosco, em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, que a gente possa estar com os ouvidos abertos, com o coração aberto, para ouvir a Tua palavra neste último domingo de 2024. Que o Senhor nos ensine, Pai, em nome de Jesus, que nós oramos, Pai. Amém, amém e amém. Repita comigo essas palavras. Diga: eu quero ouvir a voz de Deus. Amém. Eu também. Vamos lá. Meus irmãos, olha só, se tem uma coisa que é difícil, é você dar puxão de orelha. E é difícil você receber o puxão de orelha. Eu não sei, mas é muito comum as pessoas não gostarem de ser chamadas atenção. Geralmente as pessoas ficam chateadas. E tem delas que ficam tão chateadas que às vezes até ficam aborrecidas, ficam com raiva. Tem delas que não querem nunca mais ver você. Mas irmãos, a gente só cresce quando a gente leva esses puxões de orelha. Se a gente não tiver um coração aberto à correção, a gente vai se tornar pessoas arrogantes. E a palavra que eu tenho hoje para a igreja não é uma palavra muito agradável. Eu já estou me preparando. É uma palavra de chamada de atenção. Mas não é para você, é para nós. É para todos que fazem parte do povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus, amém? Você faz? Então essa palavra é para você também. Então, por favor, receba esta mensagem como sendo uma mensagem de correção, porque o Senhor nos corrige, viu? E olhe que Deus, em sua palavra, diz que corrige a quem ama. A quem ama. E eu quero sim ser corrigido por Deus. Eu quero sim ser corrigido quando eu erro. Eu não quero passar por esse mundo ou por esta igreja, ou seja o que for, sem receber assim as chamadas de atenções necessárias. Eu quero. Minha esposa me chama a atenção quando necessário, meu filho, os líderes da igreja, os meus auxiliares, às vezes quando eu dou uma pisada na bola, pastor, acho que o senhor deu uma vacilada aí, cuidado com isso. Eu agradeço a Deus porque pessoas me chamam a atenção quando em alguns momentos eu também dou as minhas tropeçadas aí nessa caminhada. E aí eu quero falar de uma chamada de atenção muito forte que Jesus faz com o povo. E assim, é assim uma cena muito forte que eu posso imaginar aqui no texto. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 13. Esse momento aqui destaca o zelo que o Senhor tem pelas coisas do Pai. Jesus enfrenta os abusos espirituais, ensinando lições valiosas sobre a verdadeira adoração e nossa responsabilidade em cuidar do que é de Deus, em cuidar do que é sagrado. E entenda, o que é sagrado, queridos, tem mais a ver com você do que com as coisas. E aí a gente vai chegar lá. E eu quero que você saia desta noite com uma seguinte pergunta em seu coração. Eu quero que você durma com essa questão: como tenho tratado as coisas de Deus? Eu quero que você saia daqui com essa pergunta, assim, ecoando no seu coração, e eu gostaria que você encontrasse uma resposta para ela. Como tenho tratado as coisas de Deus? É a última mensagem de 2024. É a última. Portanto, não teremos mais domingo no ano de 2024. Esse é o último. É o último domingo. E Deus escolheu este domingo para ministrar na vida da igreja. Como é que o Senhor me dá mensagens? Às vezes, o pregador faz uma série de pregações. Às vezes ele escolhe um texto, às vezes ele escolhe um livro. Enfim, cada pregador tem o seu momento com Deus e Deus vai lá e fala ao seu coração e etc. Para mim, Deus falou ao meu coração
para ministrar a igreja num momento devocional. Eu estava fazendo uma devocional, eu li esse texto e Deus me direcionou a ministrar a igreja, e aqui estamos. Verso 13 diz: estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Quem fazia parte da religião do povo de Deus, da verdadeira religião, que adorava ao Deus verdadeiro, periodicamente tinha que ir a Jerusalém para sacrificar ou participar de festas, para cumprir aquilo que o Senhor havia dito no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E o Senhor Jesus, como cumpriu tudo, foi a Jerusalém celebrar a Páscoa e foi ao templo. E esta é a primeira manifestação do Senhor em disciplina para com o povo no templo. Ele chega no templo e o que é que ele esperava? Um momento devocional, um ambiente piedoso, um ambiente evangélico no sentido de ter o evangelho, né? Um ambiente de santificação. E o que é que o Senhor encontra? Bois, ovelhas, pombinhas e os cambistas. Cambista no templo? Alguma coisa está errada. Alguma coisa. Lídia, está dando microfonia aqui para mim. Dá uma baixadinha, por favor. Cambista no templo? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Meus irmãos, quem gerenciava as coisas do templo era o sumo sacerdote, chamado Caifás. Ele e sua família. Ele cuidava das coisas religiosas no tempo de Jesus, nesse momento aqui. E queridos, uma coisa perigosa é o poder e o dinheiro, corrompe as pessoas. E aí havia-se uma intenção em estabelecer uma compra nos animais que seriam sacrificados, só que o caminho, ele foi tomando um caminho diferente. O que é que acontecia? As pessoas para sacrificar vinham de longe, para exercer a sua fé, e o templo, ele era o lugar que era sacrificado esses animais, bois, ovelhas e pombinhos. Quem tinha maior condição financeira, sacrificava animais maiores. Quem tinha menor condição financeira, sacrificava animais menores. E pense bem, aqui é a capital do nosso estado. O templo certamente seria aqui. Agora pense alguém que vem lá de Mossoró para cá, com um boi para sacrificar. Como seria difícil, hein? Nessa época não tinha carro, pelo menos carros como nós temos hoje, não, era tudo tração animal. E aí você vem com um bicho de lá para cá, e tem que ter o seguinte, tem que ter um detalhe, o bicho tem que estar perfeito. Se o bicho chegasse com a pata machucada, não podia ser sacrificado. É uma série de exigências. Então, para facilitar o ato religioso, o conselho do momento decide facilitar o processo. Não, eles vendem lá e compram aqui. É melhor, facilita. Ótimo, que coisa boa. Vamos facilitar o processo religioso para que todo mundo fique bem. Gente, só que as coisas começaram a ser corrompidas, e esse ato, que poderia ser algo para facilitar, passou a ser uma atitude totalmente distante da vontade de Deus. E se fizeram da casa do Senhor comércio, vendendo e comprando. E estava tão evoluído que tinham até cambistas para fazer a troca monetária, que tinha gente que vinha do Uruguai, do Peru, da Bolívia, e tinha que chegar lá e queria comprar os animais, só que, peso boliviano, não pode, não, argentino não, você tem que trocar pelo real. Aí ia trocar, e tudo isso era pago, ou seja, era serviço pago. Então aquilo que deveria ser um ato piedoso, passou a ser um ato mercenário, e o Senhor observando tudo isso. Meus irmãos, o comércio da fé
não é novo. A picaretagem espiritual é antiga. Só que o Senhor reprova tudo isso. Reprova tudo isso. Reprova. Jesus encontra o templo transformado em um shopping. E aquilo que era espiritual foi substituído por mamon, o dinheiro. E o Senhor, entristecido, toma uma atitude. Verso 15. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Os discípulos de Jesus lembraram de um salmo, esse é o Salmo 69, verso 9. O zelo pelas coisas de Deus tem que mexer o nosso coração. E o problema aqui era mais profundo do que se podia imaginar. Não tinha tão somente a ver com dinheiro, não tinha tão somente a ver com o comércio, mas onde estava o coração do povo de Deus? Onde estava o ato de fé? Estava tudo errado, estava tudo corrompido. E o Senhor propõe uma purificação do seu povo acerca da adoração. E aí o primeiro ponto que eu quero que nós venhamos a refletir é sobre o nosso ato de adoração. Como a igreja tem se comportado diante de Deus na prática, no exercício da sua fé. O Senhor disse que onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. E queridos, essas palavras que eu vou ministrar agora à igreja, é com muito carinho, mas eu sei que são palavras difíceis às vezes de serem digeridas. Mas meus amados irmãos, o nosso culto começa em casa. A nossa prática, o nosso ato de fé começa no horário que a gente chega para cultuar o Senhor, nas vestes que a gente coloca, como a gente se comporta. Tudo isso tem a ver com como eu adoro o meu Deus. E aí eu quero dar uma palavra geral, tanto para homens como para mulheres. Se as suas vestes não glorificam a Deus, mude. Se as suas vestes despertam nos outros sentimentos que não sejam respeito, mude. Observe em nome de Jesus, porque a nossa adoração começa no lar. Amém, igreja? Amém. Começa no lar. Eu já tive a infelicidade de participar de um culto que um rapaz estava com uma calça tão apertada, mas tão apertada, que eu disse: sangue de Cristo tem poder. Não estou aqui para ver isso não, mas não estou mesmo. Pois é. Então cuidado, meus irmãos, porque a nossa adoração começa quando você abre o guarda-roupa. E eu não estou falando de beleza, de chiqueza, de roupa não, eu estou falando de pudor. Servos e servas de Deus têm que se vestir para a glória de Deus, amém, irmãos? Amém. Tem que cultuar certo. Não se oferece culto ao Senhor de qualquer jeito. Não. Será que Jesus, ao entrar neste templo, ele faria um chicote para nos dar umas boas palmadas? Ou ele dizia assim: muito bem, Igreja Batista Jordão, estão indo muito bem, chegaram todos no horário, parabéns. O zelo da tua casa me consumirá. Meus irmãos, se nós que somos os detentores da verdade, no sentido de palavra, que a gente tem a verdade, se nós não cuidarmos disso, as pedras clamarão. Se nós, como servos e servas de Deus, se nós não nos posicionarmos como filhos e filhas do Senhor,
Está errado. Vamos levar uns puxões de orelha do Senhor. E toda essa atitude do nosso Senhor Jesus Cristo é para trazer o povo à centralidade da adoração. Lembra quando Jesus disse que esse povo louva-me com os lábios, mas o coração está longe de mim? Se a nossa fala, se o que falamos, se o que pregamos não testifica com o que vivemos, somos hipócritas. E era isso que estava acontecendo aqui. Hipocrisia. É você dizer uma coisa, ensinar uma coisa, cobrar uma coisa, mas faz outra. E o texto diz que Jesus expulsa todo mundo, até os bichos. Ele expurgou, tirou tudo. Meus irmãos, sem santidade, ninguém verá Deus. E aí tem um fato interessante aqui. Eu preciso falar sobre isso. O que é que Jesus fez com o dinheiro? Vocês lembram o que é que o texto diz? Ele jogou o dinheiro onde? No chão. Sabe, ele pegou o gasofilácio assim, jogou no chão assim, o dinheiro dos cambistas, jogou no chão. Revelando que isso não tem nenhum valor. Não troque a sua adoração. Não troque o seu tempo com Deus por dinheiro. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. No Evangelho de Mateus registra um fato bem parecido, mas já no final do ministério de Jesus, quando ele vai no templo pela segunda vez e purifica novamente. E Jesus fala algo no Evangelho de Mateus que eu quero trazer à reflexão, que ele diz: a casa do meu Pai será reconhecida como casa de oração por todas as nações. O Senhor Jesus Cristo, ele cita o texto de Isaías, no capítulo 56, em verso 7. Ele diz: também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. O Senhor nos convida à sua casa para nos alegrarmos e para falar com Ele. Eu não entendo que a teologia neotestamentária, ela elimina a importância do templo como lugar de adoração. Eu entendo que a teologia neotestamentária expande o lugar de adoração. O lugar de adoração não é mais só no templo, mas em qualquer lugar onde estiver reunido o povo de Deus. O Senhor Jesus Cristo abre as portas e as janelas do templo, porque o Espírito agora passeia no meio do povo. E nossa adoração é onde estivermos, representamos o Senhor e o seu reino, aleluia! Onde estivermos, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus escolheu você para fazer morada, o seu coração para ser a sua habitação. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 19 ao 20 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês têm dono. O apóstolo Pedro disse que nós somos povo escolhido do Senhor, propriedade exclusiva dele, aleluia! Somos dele. E aí o verso 20 diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, aleluia, aleluia. O seu corpo é para a glória de Deus, amém, irmãos? Amém. É para a glória de Deus.
filhos e filhas do Senhor, o seu corpo é para a glória de Deus. Depois que Jesus, ele faz todo esse movimento, e aí eu quero fazer uma observação aqui, tá? Não há registro bíblico de que Jesus bateu em ninguém, viu? Jesus só derrubou as coisas e mandou o povo embora. Jesus fez o chicote, mas ele fez o chicote, acredito que para bater no chão, para bater na parede, para chamar a atenção. Não há registro de que Jesus tinha batido em ninguém, glória a Deus. Mas se tivesse batido, né? Estava merecendo, né? Verso 18 diz o seguinte: então os judeus lhe perguntaram, sempre tem aqueles que querem saber, ei, o que está acontecendo aqui? Quem és tu? E eles perguntam, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Quem é você? Quem pensa que você é? Para estar derrubando tudo e fazendo todo esse movimento. Estamos autorizados pelos líderes religiosos a praticar tudo isso. Mas entendam que o problema não estava na facilitação, no processo de ter aí um coração compassivo, de rapaz, o camarada vem lá de Mossoró para cá com boi, realmente é muito difícil. Não, ele vende o boi dele lá, compra um aqui, vamos facilitar. Não é esse o problema estava nas entrelinhas, o problema estava no coração, o problema estava no que aquilo tinha se transformado. E Jesus respondeu, destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam, este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Creram no Antigo e no Novo Testamento. Que autoridade é essa? Quem você é para estar fazendo tudo isso? E Jesus disse que a autoridade é daquele que tem o poder de ressuscitar mortos. A autoridade daquele que pode tudo. Da autoridade daquele que não construiu o templo, mas daquele que é o templo. E ele tem toda a autoridade de explicar e ensinar ao povo que aquela adoração, aquela prática estava totalmente distante da vontade de Deus. E o Senhor quer que as pessoas saiam, se organizem, mas depois voltem. Não pensem que o templo foi fechado. Não, as portas continuaram abertas. O objetivo do Senhor Jesus não é fechar as portas, mas purificá-las. O objetivo do Senhor Jesus é purificar o seu coração, te transformar, te fazer uma nova pessoa. A ressurreição é o maior sinal da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos em um Deus que ressuscitou. Estamos firmados na ressurreição do Senhor. Essa é a base da nossa fé. Se for, amém. Amém. Jesus dá todos esses ensinos, purificando o templo e mostrando ao seu povo como deve ser a verdadeira adoração. Um coração limpo, com um coração puro. Depois disso, de todo esse movimento, verso 23, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, um pouco depois, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Lembra dos sinais que os judeus pediram? Que sinal você tem? O Senhor vai e mostra, um pouco mais na frente. Não mostrou para eles não, mas mostrou para outros. E a Bíblia diz, o registro aqui do fato que muitos creram porque viram os sinais. E aí tem um ensino poderoso aqui, gente. Muitos que estão perto de Jesus, estão perto dele pelo que ele tem para dar. E aí a gente precisa fazer uma reflexão profunda sobre isso. Verso 24. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia
o que era a natureza humana. Ninguém precisava dizer para Jesus que aquelas pessoas estavam apenas interessadas no que Jesus estava fazendo. Ele sabia. Mas sabe o que é brilhante e que constrange o meu coração? É a evidência da bondade de Deus aqui. Mesmo ele sabendo, ele fazia. Mesmo ele sabendo que as pessoas queriam só o pão, ele dava. Mesmo sabendo que as pessoas queriam só o milagre, ele dava. Ele abençoava, porque a bondade do Senhor, ela está acima de dos conceitos. Ele é bom, gente. Ele não dá o que nós merecemos. Ele é bom e Ele nos abençoa, mesmo quando nós não merecemos. Aleluia! Quantos foram curados da lepra no registro do Evangelho? 10. Quantos voltaram para agradecer? 1. Ele sabia que os 9 não iam vir, mesmo assim Ele curou. Ele é bom. Aleluia! Eu acho lindo, eu acho profundamente teológico quando eu pergunto para alguém: como é que você está? E diz assim: eu estou melhor do que mereço. Eu digo: esse entendeu. Esse entendeu que de fato a gente não merece muita coisa, não. De fato nós estamos melhor do que merecemos. E se estamos, porque Deus é bom, gente. Deus é bom. Ele ensina a verdadeira adoração e revela a sua bondade. Tem uma pessoa que já faz alguns anos, que todo mês, bate nesse portão atrás de uma cesta básica. Todo mês. Desde quando a gente começou com esse projeto de juntar as cestas básicas no primeiro domingo e abençoar as pessoas. Já pregamos para ele, já oramos, já chamamos, já fizemos tudo o que você possa imaginar para tentar introduzi-lo no caminho do Senhor. Mas ele é respeitoso, mas não está muito afim, não. Não está muito afim. E às vezes vem no meu coração, já veio algumas vezes, né? Aquela ideia de que, rapaz, não vou liberar mais não. Vou liberar mais não. E eu nunca sinto paz no meu coração quando vem esse negócio no meu coração, né? Aí vem a palavra do Senhor, vem o próprio Deus e diz: dê. Porque eu sou bom. Nem você, nem ele merece nada, mas eu abençoo vocês. Eu, sim, Senhor, vou autorizar. Está liberado. Depois que a gente ministra aos irmãos da igreja, ou os familiares da igreja que estão precisando, tendo aqui, gente, é de lei. Ele bate no portãozinho, quando chega um determinado tempo da semana, diz: pastor, faz só assim, ó. Pastor? Eu digo: tem. Porque Deus é bom, gente, e o seu amor dura para sempre. Meus amados irmãos, muitos creram em Jesus por causa dos sinais, mas ele não confiava neles porque conhecia o coração humano. Eu já vi pessoas vindo aqui, recebendo bênçãos, maravilhas, e depois caminharam seus caminhos. Jesus conhece profundamente as nossas motivações. A fé baseada apenas em sinais e milagres é superficial. Deus busca verdadeiros adoradores. Nós o adoramos por quem Ele é e não pelo que Ele faz. Nós o adoramos também pelo que Ele faz, mas não só por isso. Em uma das minhas noites difíceis de dormir, eu pegando o controle, brincando, não sei se você fica assim também quando a insônia bate, aí você fica, né? Não tem nada que preste, né? Aí caiu num canal de fé. Eu digo: eu vou assistir. Aí era tipo uma fazenda, um sítio enorme, e uma espada bem grande. Era a espada do anjo. Dizia: a espada do anjo. Aí eu digo: valha-me Deus. Pensei que, né? Aí já fica logo: meu pai. Aí pronto.
e começaram a vender curas, milagres, libertação e tudo isso que vocês já devem ter visto aí nesses programas de fé da TV. E o que mais me chamou assim a atenção era a quantidade de pessoas que estavam lá. Eram centenas de pessoas. Todas dispostas a se submeter àquilo que era falado pelos líderes com os seus objetivos materiais. A purificação do templo por Jesus é uma chamada à reflexão sobre como tratamos a santidade de Deus e as nossas prioridades espirituais. Que busquemos ao Senhor por quem Ele é. Reavaliemos nossa vida como templo do Espírito Santo. Voltemos à essência da adoração, que é centrada em Cristo e marcada pela santidade. Precisamos ter zelo pelas coisas de Deus, responsabilidade, cuidado. Quando Jesus foi restaurar Pedro, ele perguntou a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu positivamente todas as 3. Só que Jesus pedia sempre a Pedro uma prova do seu amor. Ele sempre fazia uma afirmação quando Pedro dizia: Senhor, eu te amo. E aí Jesus diz: apacente as minhas ovelhas. Não há como amar a Deus sem amar ao próximo. Não há como amar a Deus sem servir ao próximo. Essa é toda a teologia joanina, tanto nos evangelhos como nas cartas. Que cuidemos das coisas de Deus, que tenhamos zelo pelas coisas de Deus. Encerro a mensagem desta noite citando o texto já mencionado de João capítulo 2, verso 17. O zelo pela tua casa me consumirá. Parafraseando, digo: o zelo pelas coisas de Deus me consumirá. Cuidemos das coisas do Senhor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.